Lightyear tinha tudo para ser a melhor animação Pixar, trazendo de volta um dos personagens mais queridos do Toy Story, o Buzz Lightyear. Mas será que conseguiu? Será que ele surpreendeu a gente com a história? Será que a história que o Andy se apaixonou lá em Toy Story 1 realmente é boa? Realmente é envolvente? E realmente cativa as crianças? Vamos conversar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais, pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre Lightyear, a nova animação da Pixar, que conta um pouco a história sobre o Buzz Lightyear, um dos personagens mais icônicos de Toy Story, e a gente descobre por que o Andy, lá em 94, se apaixonou tanto por esse filme e quis ter o boneco. Então a premissa da história é a seguinte: esse é o filme que deu origem ao boneco lá em Toy Story. Ou seja, a história não é uma história paralela do boneco, não é uma história paralela do personagem, é uma história anterior, é um prequel, é o que fez a gente comprar o boneco, o que fez as crianças naquela época comprarem o boneco nas lojas. Como eu já havia comentado, e isso é o real motivo por ter saído o Guilherme Briggs e ter entrado o Marcos Mion para fazer a dublagem desse personagem. Porque na verdade não é a história do boneco, é uma história que originou o boneco e consequentemente a origem disso tudo. Mas será que essa origem foi realmente empolgante? Bom, eu vou dar minha opinião mais pra frente, mas primeiro vamos começar com o cenário, né? O cenário é lindo, é maravilhoso, a riqueza de detalhes, o contexto, tá tudo muito bonito, muito bem feito. E muito bem cara de padrões Disney, padrões Pixar, que sempre foram excelentes nas animações. É o famoso padrão Disney de qualidade sem defeitos. Em relação ao boneco, a gente consegue perceber algumas relações entre ele e o personagem protagonista da história. Eles conseguiram manter um pouco da personalidade que o boneco tem. Ele é um pouco arrogante, ele se acha demais, ele quer sempre ser sozinho, ele consegue fazer sempre tudo sozinho e ele não depende de ninguém. Desde quando sabe da minha narração? Ah, sei lá. Desde que a gente era cadete. Por falar nisso, não devia ter trazido recruta, não? Ah, comandante Hawthorne. Sabe minha opinião sobre recrutas? É o mesmo que eu acho de piloto automático. Em que posso ajudá-lo? Eu posso fazer algo, senhor? Eles só complicam ainda mais as coisas. Eu tô melhor resolvendo tudo do meu jeito. Por isso que eu trouxe o recruta. Ele tem essa independência e essa arrogância que está também muito presente nessa nova animação. Com uma frase que ele tem gravado no boneco e que eu achei bem legal eles usarem no filme, foi: "Sou o Buzz Lightyear e sempre tenho certeza." Eu achei bem legal, porque ele realmente usa essa fala, assim como algumas outras falas ali que a gente vê que foram realmente retiradas do filme para colocar no boneco. Eu achei bem legal lembrarem disso, foi alguns pontos muito positivos. Em relação à dublagem, eu gostei bastante do Marcos Mion, não tenho defeitos pra ele. Claro, é aquele porém, ele não é dublador, ele não é ator, ele não se formou pra isso, ele não teve anos e meses de prática pra pegar um papel de protagonismo, mas eu gostei. Eu não consigo ver o Marcos Mion em todas as falas do Buzz. Na verdade, eu quase não vejo o Marcos Mion nas falas do Buzz. E do sotaque, ser realmente o sotaque do Marcos Mion não mudou tanto assim. Eu ainda acho que passou bastante batido, eu gostei, deu bastante entonação na voz, deu bastante interpretação, eu gostei bastante. É todo o porém que a gente já conversou, já tivemos outros vídeos pra falar sobre isso, ele não é dublador, mas fez um bom trabalho. A gente já teve alguns atores e outros apresentadores que também fizeram um bom trabalho, e Marcos Mion com certeza vai entrar nessa lista. Eu gostei bastante da dublagem dele, não tenho nenhum ponto negativo. Agora sobre o roteiro... gente, tá complicado falar sobre esse filme dessa vez. Tá bem complicado, desculpem as críticas, mas eu não gostei. Já abrindo o jogo logo de cara, eu não gostei. Achei ruim o roteiro, achei fraco. Eu acho que não é um filme que eu, criança, assistiria. Não é um filme que eu, criança, iria querer assistir do começo ao fim. Eu assisti empurrada, a narrativa é lenta, é enrolada. Parece que não acontece nada, mas ao mesmo tempo acontece algumas coisas, mas... é uma história bem enroscada, não tem um começo, meio e fim muito bem definido, não tem um vilão antagonista decente, pelo que a gente entendeu. Ele precisa ir e voltar nas viagens espaciais dele para conseguir sair daquele planeta e levar todo mundo que tá ali de volta pra Terra, foi o que deu a entender. Ele não consegue fazer isso,
Ele não faz, ele desiste. Chega no fim do filme, ele desiste. Ou seja, a única meta que o nosso personagem, que teoricamente era pra ser o herói, o único objetivo dele era conseguir fazer viagens espaciais pra conseguir sair do planeta que ele tava, pra poder chegar na Terra, e com isso ele testaria a nova energia que ele tava tentando testar, testaria que ela funciona, e daí conseguiria levar o resto da equipe de volta pra Terra. Era essa a missão. Era só isso que ele tinha que fazer no filme inteiro. Ele passou um filme inteiro tentando isso, e chegou no final do filme, ele desistiu. Tá, qual que é a moral que você dá pra uma criança com isso? Não tem moral. Ele desistiu, não tem moral. Tá, mas daí você fala, mas é normal, às vezes a gente tem que desistir de algumas lutas. Ok, mas em Toy Story a gente via um Buzz como um personagem heróico, a gente via um Buzz como um super personagem intergaláctico, entendeu? Não foi isso que apresentou no filme. Principalmente pelo fato de que ele foi salvo algumas vezes por uma personagem inexperiente. Uma personagem que não era nem um pouco astronauta e que não sabia quase nada sobre o assunto. E ele foi salvo por ela. Não faz sentido. Principalmente pelo fato de que a gente passa anos e anos e anos. Ele fica anos... Cara, ele fica quantos anos? Eles ficam 50 anos tentando fazer isso? Mais do que isso. A melhor amiga dele chega a morrer. Não faz sentido. O que acontece? A história é a seguinte. Ele precisa fazer essa viagem. E toda vez que ele faz essa viagem, passam 4 anos nesse planeta que ele tava, por conta da dilatação do tempo. Ok. Quantos anos ele passou fazendo isso? Mais de 50, com certeza. Porque a primeira, a segunda, a terceira vez foram 4 anos. Aí depois ele passou cerca de uns 20 anos fora. E ele não conseguiu concluir o projeto. A melhor amiga dele fez família. A melhor amiga dele teve um filho. A melhor amiga dele formou o filho, casou o filho, morreu, teve netos. E ele não conseguiu concluir a missão. E daí a gente tem a neta da melhor amiga dele, junto com mais uma tropinha lá estranha, nada a ver. Quem vocês são? Nós somos a Patrulha Júnior, a seu dispor. Sei. Eu preciso de mais informações. Somos uma equipe voluntária de cadetes entusiastas. Tem treino um fim de semana por mês aqui no posto. Eu, o Mo e a Darby chegamos semana passada quando os robôs apareceram. Então, bolamos a Operação Festa Surpresa. São recrutas. Ai, puxa. Quem dera ser recruta. Que se une a ele pra conseguir finalmente concluir essa missão. E ao mesmo tempo, pra juntos conseguirem destruir uma nave de robôs estranhos que apareceu no planeta de repente e que pode ser uma ameaça. E daí eles têm que destruir essa nave antes de fazer qualquer outra coisa. Essa que passou a ser a missão dele no filme. Ok. Aí a gente para um pouco Então a gente para um pouco a história sobre ele precisar trazer toda a equipe de volta pra Terra e passa a ser um contexto de destruir essa nave alienígena estranha. E a gente tem vários momentos ali atrapalhados, os personagens completamente atrapalhados. Ele também um pouco fora de si, porque querendo ou não, ele tá muito tempo fora daquele contexto, muito tempo convivendo fora, muitos anos se passaram, muitas tradições foram mudadas e causa um pouco de estranhamento pra ele. Mas é esse o contexto, uma equipe nova, inexperiente, novata, que vai ajudar o Buzz a destruir a nave. A gente descobre que essa nave é dele, versão mais velho, bem mais velho, depois de muito tentar fazer o que ele estava tentando fazer, que era levar toda a turma de volta pra Terra, ele finalmente aceita que na verdade não era nem pra eles terem ido, e daí ele tenta voltar pro passado pra abortar a missão antes deles irem pra esse planeta e nunca mais voltarem. O que é isso? Que lugar é esse? Quem é você? É uma ótima pergunta. Bom te ver, Buzz. Pai? Tenta de novo. Ou seja, o grande vilão Zurg, aquele vilão temível que todo mundo odiava, ao mesmo tempo que odiava, gostava dele, porque ele era icônico. Ele era tipo um Darth Vader de Star Wars. Ele era icônico, ele era um personagem que colocava medo, ele colocava pressão, ele era um personagem forte. Eu assisti um filme do Buzz quando eu era criança, que inclusive eu ganhei o VHS quando eu era criança desse filme.
E eu gostava desse filme, eu gostava do Zurg, eu gostava dos alienzinhos, eu gostava bastante desse contexto. E não foi isso que retrataram o Zurg. Cara, colocaram o protagonista vilão dele próprio. Qual que é o sentido nisso? Não tem sentido, o vilão é ele mesmo. Ele mesmo do futuro, que finalmente se tocou que tudo que ele fez foi errado e que agora ele quer consertar. Gente, o filme é inteiro furado. Não encaixa a história, gente. Desculpa, tô sendo muito crítica, posso estar sendo, mas na minha opinião é o pior filme da Pixar. A Pixar já fez muitas produções melhores do que isso, o enredo tá muito furado, até Red foi melhor do que isso, porque Red, eu gostei de Red, eu achei um filme bom, foi um filme legal de assistir. Apesar de tudo, foi um filme muito envolvente, foi um filme muito divertido de assistir. Ele tinha uma certa leveza ainda, ele tinha algumas coisas ali que a gente ainda conseguia sentir na Pixar. Agora, Lightyear quase não tem personagens Pixar. O mais próximo do personagem Pixar é o gatinho, o Sox. É o mais próximo da Pixar que a gente tem. Não temos nenhuma música marcante pra gente cantar. Não temos nenhum momento realmente traumático pra gente chorar. Sabe? Não teve. Porque foi muito corrido. A história que poderia ter sido mais envolvente, que é a trajetória dele com a melhor amiga dele e tudo mais, durou menos de meia hora. Durou 20 minutos. A melhor amiga dele viveu 50 anos e morreu em menos de 20 minutos. A gente não conseguiu sentir a perda dela. A gente não conseguiu sequer ter carisma por ela, porque 20 minutos não dá pra fazer nada. Então o filme foi corrido, até os 20 minutos, super corrido, e depois ele se enrolou horrores. Com um enredo perdido, sem um vilão decente. Porque agora a nova ideia é não ter vilão, né? A gente já percebeu isso faz um tempo, já faz algumas animações que a gente não tem um vilão, que geralmente agora o vilão anda sendo alguma característica, às vezes, de algum personagem, ou seja, algum ponto de vista diferente, anda sendo diferente o vilão hoje em dia. Não anda tendo mais vilão nessas animações. É frustrante. Só tenho isso a dizer. É bem frustrante. Esperava muito mais esse filme. Eu realmente esperava muito mais. Porque era uma animação que eu tava realmente esperando que lançasse. Eu tava muito ansiosa pra isso. E eu não gostei. Eu realmente não gostei. Aí eu fico pensando, como que o Andy, lá em 94, assistiu esse filme, gostou desse filme, se apaixonou por esse filme e quis o boneco do Buzz? Eu, sinceramente, se eu fosse ele, eu teria comprado o gatinho. Porque o gatinho realmente é muito fofo, muito divertido, muito bonitinho. Eu me apaixonei pelo Sox. Ele realmente é um personagem legal na narrativa. Eu compraria um boneco do gatinho. Eu não compraria o Buzz. O Buzz, na minha opinião, é um dos personagens mais chatos do filme, inclusive. Ele não é um personagem super legal. O filme não é super empolgante. Não faz sentido o Andy ter brilhado o olho e ter esse filme feito tanto sucesso em 94, porque, querendo ou não, a gente tem que lembrar, este filme é um blockbuster de 94. Este filme foi o filme que mais fez sucesso naquela época pro Toy Story existir. Ou seja, em teoria, a história do Toy Story só existe porque essa história foi contada antes. Ou seja, não é um filme bom, não é um filme infantil, não é uma animação envolvente, não é uma animação divertida. Tem alguns momentinhos ali que a gente gosta, que acalenta o coração, como sempre. Porque, querendo ou não, é difícil uma animação que em algum momento você não acaba gostando, principalmente por causa da parte gráfica. A parte gráfica realmente é muito bonita, então você acaba se envolvendo de alguma forma com a história. Mas não é boa, não adianta, não é boa. Foi um dos piores roteiros já feitos pela Pixar. Não é bom, eu não gostei. Tem muitos pontos falhos, muitas coisas mal respondidas. A ideia de você colocar um vilão, que é o protagonista, que na verdade é um vilão, olha, não ficou bom. Teve muita coisa ali que podia ter sido melhor. Se eles tivessem só contado a história dele com a melhor amiga dele, já fazia um filmaço. E pra piorar, o que mais estragou foi justamente o Buzz ter desistido da missão dele. Esse foi o pior ponto da história. Enfim, não foi legal. Não foi legal assistir isso. Não foi legal. Infelizmente, tive que trazer uma crítica negativa pra vocês dessa vez, gente. Mas nem tudo é bom o suficiente pra gente poder elogiar. E quando a gente tem que criticar, a crítica tem que vir. Eu não gostei desse filme. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, nos comentários. Saber o que vocês acharam do filme. Quais foram os pontos de crítica que vocês têm. Porque realmente esse filme tem muita crítica. E ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais. E por lá eu estou conectado o tempo todo com vocês. Temos live na plataforma roxinha de segunda a quinta, às 6 horas da tarde. E se gostou, curta, comenta e compartilhe com seus amigos. Eu sou a Choco, este é o canal Pipoca e tchau!